Agora sim, Luiz Roberto conosco. Quando der o ok aí, Luiz Roberto, nós começamos a nossa gravação. Obrigado, Valdir. Grande abraço para você. Uma alegria. Então, estamos gravando a nossa live semanal das quartas-feiras, 17 horas. Hoje com um tema super interessante, com a advogada e jornalista, ou jornalista e advogada, Marília Scriboni. A mídia que condena, jornalismo e direito penal. É um assunto bacana, um assunto nosso de todos os dias e que merece esse nosso debate nessa tarde de hoje. Então, sejam todos bem-vindos, Luciane Maluf, Lucas, Luiz Carlos, Andriele, tanta gente boa, tanta gente que discute esse tema do direito e jornalismo, o Felipe mesmo que está aqui conosco, de Vitória, que tem feito lives semanais, também quinzenais lá em Vitória, sobre direito e jornalismo, direito e filmes. E eu queria que você viesse aqui conosco, Felipe, também numa das nossas lives. A Marília já está conosco, eu vou enviar aqui o convite para ela e aí nós daremos início ao nosso evento de hoje. Marília, seja bem-vinda. Maria Francisca, grande advogada, um grande abraço a você, advogada guerreira, batalhadora, Ana Carolina Coragem, Eduardo Perini, tanta gente amiga que está conosco aqui nesta live. Salve Marília, tudo bem? Oi, boa tarde, Marlos, tudo bem? Tudo bem. Você consegue deixar o teu celular de pé? Espera aí, que eu vou tentar aqui. Não tem Não? pressa, não se preocupe. Deu certo? Não te vejo agora. Agora eu te vejo, mas você está deitada. Ai, meu Deus. Então espera. Você está invertida. Não tem problema. Eu vou ter que tirar do suporte, então. Peraí, que vai ficar Inclusive, meio estranho por um inclusive um dia, momento. inclusive um dia desse. Agora sim. É isso aí. É, Pode deixa eu ajustar, ver. tranquilo, ajuste com calma. Eu estou aqui recebendo a, Pronto, se o a- celular cair é porque ele está solto sem o suporte. Não se preocupe. Aí, Esse, caiu. esses dias, inclusive, enquanto você ajeita, inclusive, ajeite com calma. Esses dias eu participei de uma live lá do pessoal do Congresso da Felicidade e alguém entrou e não conseguia desvirar, não tinha como. E aí eles fizeram a live os dois de lado. Não vai ter como, vai ter que ficar sem o suporte mesmo, mas Mas tudo daí bem. não tinha como ler os comentários. Você quer inverter no Uhum. suporte? A gente faz de outro jeito ou tá bom assim? Não, tá bom, tá bom. Vou me virando aqui, não tem problema. Você tem que estar confortável aí, Marília. Tá tudo certo, Marlos. Então vamos lá. Então a nossa live de quarta, hoje, 17 horas, é com a nossa jornalista, advogada, ou advogada e jornalista, mas enfim, uma advogada que participou conosco em Vitória, em São Paulo, em Curitiba, do programa de experiência profissional. Está aqui o Vitor Pacheco te mandando um abraço, Marília nos mandando um abraço, que Outro também abraço, participou Vitor. conosco. Uhum. E eu convidei a Marília justamente para ela nos contar essa interação tão importante entre o direito e o jornalismo, especialmente entre o direito penal e o jornalismo, que são dois ramos que hoje estão muito, muito ligados, com erros, com acertos. A gente vai fazer uma premissa inicial aqui, que o título da live é A Mídia que Condena, mas nós dois somos absolutamente favoráveis à liberdade de expressão, inclusive Sim. à divulgação tão necessária que é feita pela mídia, mas tem detalhes aqui que a gente precisa discutir. E eu acho que um primeiro ponto, Marília, te dando as boas-vindas, é você contar da tua experiência enquanto repórter, Certo. e você atuou bastante tempo como repórter e hoje como advogada, tua experiência pessoal. Seja bem-vinda. Obrigada, Marlos. Boa tarde, pessoal que está acompanhando a gente. Bom, eu sou formada em jornalismo pela Faculdade Casper Libero, que é uma faculdade bastante tradicional de comunicação. Aqui em São Paulo, eu estou falando de São Paulo, né?
É, E aí, no último ano de jornalismo, se eu não me engano, eu tive aula com um professor chamado Edson Flose. E ele, além de jornalista, era advogado criminalista. E o nome dessa aula era Legislação e Prática Judiciária. E ali o meu interesse pelo direito foi despertado. Eu me interessei bastante pela aula. Eu não sei se eu disse, mas esse professor ele estava especificamente na área penal, no direito. E aí, naquele momento, ali no final da faculdade de jornalismo, eu já quis fazer uma faculdade de direito. E aí, praticamente, eu emendei a faculdade de direito junto com a faculdade de jornalismo, né? Eu sou formada pelo Mackenzie, aqui de São Paulo. E aí, no primeiro ano, todo mundo acha que foi o contrário, né? Que eu comecei a trabalhar na Conjur, porque eu fui repórter lá no site Consultor Jurídico por alguns anos. Todo mundo acha que eu comecei a fazer direito porque eu comecei a trabalhar na Conjur, mas na verdade foi o caminho oposto. Eu comecei a trabalhar na Conjur porque eu era jornalista. E aí, fiquei um tempo lá, 2 anos. E aí foi essa minha experiência principal, assim, no jornalismo, como repórter. Eu acho que eu respondi sua pergunta, Marcos. É isso mesmo. E você, enquanto repórter, trabalhou. Como é que foi essa experiência dentro do Conjur? Então, Marcelo foi para mim, Feller está aqui conosco, foi. mandando um abraço, dizendo que é teu Ah, fã. abraço, Ele Feller. está mentindo, dizendo que é meu fã também, mas ele está te fazendo um elogio. Seja bem-vindo, É, Feller. Viva! o Como é que foi Feller, essa... Feller, Diga. então, foi uma experiência, assim, muito rica para mim. É, Justamente porque eu estava assim, no primeiro semestre, quando eu entrei lá de direito, né? E aí eu tinha contato com temas e com pessoas que, para um estudante do primeiro semestre de direito, é impensável. Sei lá, uma das primeiras reportagens que eu escrevi foi sobre agravo de instrumento, de uma alteração legislativa. Eu falei, gente, o que é agravo, né? Eu não tinha visto nem processo civil na faculdade ainda, estava ali nos princípios do direito, enfim. E o Feller foi, inclusive, uma dessas pessoas que eu conheci quando eu era repórter. E é isso para mim, assim, desde o começo da faculdade, isso foi muito legal, porque me abriu horizonte e expandiu. Desde o primeiro semestre, eu já conhecia entidades como o IBCCRIM, como o IDDD, já via a importância da atuação da sociedade civil organizada, né? Então, assim, para mim foi muito rico, assim, para mim, o fato de eu ter feito jornalismo depois de direito e trabalhar dentro de uma redação de um veículo jurídico, né? E na faculdade de jornalismo, vocês estudavam casos jurídicos em que a mídia trabalhou, em que a mídia apurou, ou em que a mídia corretamente ou de forma não tão correta acabou tendo uma influência direta? Tinha isso na faculdade de jornalismo? Tivemos o currículo da Casper, na época, eu não sei hoje em dia, né? Porque eu me formei na Casper em 2008 já, e aí eu tô entregando minha idade, mas era um currículo, assim, bastante completo para a época. Hoje eu digo que eu não sei, porque, enfim, não tenho mais contato com quase ninguém que faz faculdade de jornalismo, só com o pessoal do direito mesmo, né? Hoje em dia eu sou muito mais advogada do que jornalista. Eu diria que eu sou quase nada jornalista, porque eu não atuo, né? Eu advogo. Mas assim, a gente teve bastante nessa aula que eu falei para você do Edson Flose, que esse professor inclusive já faleceu, mas enfim, a gente teve e assim, tinha muita aula de outras coisas também, assim, não vou mentir para você e dizer que tinha muita coisa sobre direito na faculdade de jornalismo, não. A gente teve uma aula bastante introdutória, assim, de princípios básicos do direito, só para o repórter não cometer aquelas loucuras, né? Que às vezes a gente vê por aí. E vocês trataram da escola base? Sim, exato. Eu acho que esse caso é bastante clássico, assim, na faculdade de jornalismo, né? Que é um caso de atuação bastante questionável da mídia, da cobertura midiática desse caso da escola base. Eu não sei a idade do pessoal que está assistindo a gente, mas enfim, só para fazer uma Pode, pequena eu acho que esse é um caso que contextualizar vale a isso. pena contextualizar, a gente Sim. relembrar e dar uma olhada nesse tema. Uhum. Para quem está chegando agora, a gente está conversando com a Marília Scriboni sobre direito e jornalismo, a mídia que condena, e a gente está debatendo como que funciona. E vamos falar um pouquinho agora do caso Eloá, que talvez seja um dos primeiros casos,
óbvio que nós tivemos muitos casos antes, mas no caso Eloá, ele teve realmente uma repercussão de mídia num momento diferente dos anteriores. E a Marília podia dar uma palhinha Sim. para nós sobre isso. Bom, o caso da escola base eu era bem pequena também, porque aconteceu em 94. Sou velha, mas nem tanto. Em 94, e foi um caso que a cobertura da mídia também foi bastante intensa, sobre supostos crimes sexuais ocorridos dentro da escola. E aí teria começado, assim, pelo que eu me lembro, uma criança de 4 anos contou para a mãe que o professor tinha mexido nela, enfim. Só sei que a imprensa fez uma cobertura bastante parcial desse caso. No final do processo, provou-se que não era nada daquilo. Os donos da escola eram inocentes, mas aí a escola já tinha fechado, né? Eles tiveram ataques de ansiedade, enfim, ficaram com várias sequelas psicológicas. E justamente porque a mídia, muitas vezes, noticia as coisas de um jeito bastante torto, né? E assim, a gente está falando de 94, né? Se a gente pensar que a nossa Constituição aí de 88 tinha 6 anos de Constituição, né? Então, a mentalidade do começo da década de 90 era muito diferente do que é hoje. Hoje eu acho que o jornalismo, apesar de dar umas derrapadas, talvez não aconteceria, né? O que aconteceu com o caso da escola base lá, se fosse agora em 2021. E E nesse aí caso, depois. Uhum. desculpe, pode falar. Não, pode falar. Nesse caso da escola base, eu não sei, com certeza não teve nenhuma condenação, mas até a Nana Ribas está Não. comentando aqui, e ela está dizendo que não teve nem ação penal, é isso mesmo? Eu não Você lembro tem se essa teve ação informação? penal nesse caso. Eu não tenho essa informação. O que eu sei é que eles entraram com um pedido de indenização por danos morais. Eles ganharam Uhum. em primeira e segunda instância. E pela pesquisa que eu fiz antes da live, eu vi que ainda tem um recurso pendente, talvez seja no STJ. Mas assim, não olhei com detalhes desse caso. Mas assim, é um caso bastante emblemático que os professores sempre comentavam na faculdade de jornalismo. Outro caso que assim eu acho bastante, assim, foi lastimável nesse caso, e aí é mais recente, que foi o caso da Eloá, e do Lindenberg, daquele cárcere privado, né? Que a apresentadora Sônia Abrão até conversou por horas assim com os sequestradores, né? Inclusive, eles tinham um canal de comunicação, a polícia, os investigadores, com o Lindenberg, e ela bloqueou esse canal de comunicação, ou seja, a polícia ficou impossibilitada de se comunicar com um agente naquele momento e transmitir isso ao vivo na televisão. Então, assim, esse caso é lastimável, lastimável. Quer dizer, teve uma interferência direta de uma repórter na negociação Sim, e dificultou tudo, que teve um desfecho trágico nesse caso, e uma né? repórter que não sabe o que é negociar, né? Imagina, ela estudou jornalismo, não estudou, não sabe os termos, não tem como, né? É. A Nana Ribas está confirmando aqui que realmente não teve ação penal, que o nosso amigo Durso de São Paulo era o advogado. O Matheus está dizendo que o caso Eloá foi um grande Big Brother. O Eli Jonas está elogiando o tema, está lembrando do caso, está lembrando daquele caso do sequestro do ônibus no Rio de Janeiro. E Sim, tá, 174, né? exatamente. Esse caso é outro caso que a gente também acompanhou na faculdade de jornalismo. Eu tenho até colegas jornalistas que se formaram comigo assistindo, achei bem legal, né? Porque é importante unir o direito com o jornalismo. Porque, assim, como você falou no começo, né, Marlos, a intenção não é demonizar o jornalismo, porque o jornalismo, na verdade, é um instrumento bastante forte de fiscalização, inclusive, do poder, né? Lógico. Mas tudo tem limite, né? A gente não pode, não é oba-oba que vale tudo. E eu também, uma coisa assim que eu, eu acredito muito é que a gente não pode instrumentalizar o jornalismo para convencer o juiz e para o juiz decidir com base no clamor popular. O juiz é técnico, não, pelo menos deveria ser ali no limite da subjetividade dele. Mas não é o caminho, né? Você jogar para a mídia fazer pressão e, e com isso pautar o julgamento. Agora, existe uma utilização, sem dúvida nenhuma, e antes de eu entrar nesse tema que a Marília
colocou também, que eu acho que é um tema que a gente pode aprofundar, que é a utilização da mídia pelas partes Uhum. processuais. Vamos pegar ainda como exemplo aquela questão da Suzane Richthofen. Quer dizer, ela Sim. tem aí, cada vez que ela sai, e essas saídas se dão, por exemplo, no Dia das Mães, vira lá uma notícia no jornal, Suzane Richthofen, que É, matou a mãe, tem a saída no Dia das Mães, saidinha no Dia das Mães. Como é que você enxerga isso, Marília, esse tipo de eu acho notícia? lamentável. Eu não consigo ver. Bom, e aí aqui de novo eu falo mais como advogada criminalista do que como jornalista, né? Mas já tendo estudado e tendo atuado como repórter, eu não vejo qual seria o valor jornalístico dessa informação, sabe? Porque, assim, quando ela sai, é um direito que ela conseguiu prestar no regime semiaberto, lembrando que a Suzane demorou bastante tempo para progredir também, porque eu acho que nenhum juiz queria bancar e ir contra a opinião pública. E aí, todo ano, a Suzane sai sem notícia. A Suzane sai. E ela tá no Tremembé, aqui em São Paulo, né? Se eu não me engano, que daí tem várias presas famosas. Tem a Jatobá, que é a madrasta da Isabela Nardoni também. E aí, todo ano é a mesma notícia. Porque assim, eu entendo, tudo bem, vamos noticiar, mas vamos explicar o que é saidinha, né? Vulgo saidinha? Vamos explicar o que é o semiaberto? Mas não, as notícias vêm sem contexto algum, simplesmente é jogado isso. E parece que é para a opinião pública realmente ficar ensandecida, sabe? E aí o judiciário, que já é tão desacreditado em alguns momentos, aí as pessoas não sabem. E assim, claro que elas não sabem, né? Elas não estudaram, a gente que estudou, mas as pessoas não sabem, né? E aí elas falam, ai, que absurdo, porque no Brasil ninguém. É o país da impunidade, ninguém cumpre pena, né? E aí você esquece que a Suzane tá presa. E esse benefício, se eu não me engano, da Suzane é desde março de 2016. E aí todo ano noticia. E desde março de 2016 ela nunca fez nada de errado, porque a gente não viu notícia. Só se tem notícia de que ela saiu, mas não se tem notícia de que, a Suzane, sei lá, furtou um pote de margarina. Não, não, não tem isso, né? Bateu no vizinho. Não tem esse tipo de notícia. Então, assim, eu realmente não entendo qual é o objetivo com esse tipo de notícia. A Tânia está lembrando aqui que, inclusive, ontem ela saiu para uma saidinha que foi publicado. E veja que interessante em cima disso que a Marília está colocando. E aqui é o exemplo, falamos da Eloá, do ônibus do Rio de Janeiro, da escola base, de tantos outros casos, né? E aqui o pessoal está lembrando o caso da Mariana Ferrer, Uhum. enfim. Sim, No caso da Suzane, a saída é uma saída que a execução penal dá direito do preso sair e voltar, e essa saída não tem nada que a ver com o dia comemorativo do Dia das Mães ou com o Dia dos uhum. Pais. Não tem assim, é a saidinha do Dia das Mães. Não, é uma data em que as pessoas saem que coincide com o Dia das Mães, mas que é uma saída prevista na Lei de Execuções Penais. Mas a mídia Sim, noticia saidinha da Suzane Richthofen para o Dia das Mães, sendo que é ridículo, porque ela efetivamente sim, foi condenada por matar a mãe e o pai. E a mídia sim. aqui Uhum. distorce a notícia, porque a notícia não é que ela saiu no Dia das Mães. A notícia pode ser, nem deveria, porque não tem interesse jornalístico de que ela tenha saído, mas cria-se um fato ali, como hoje é muito comum na É, imprensa, né? Você cria uma notícia, um título, e nem sempre esse título tem sequer a ver com a matéria que está. E nós temos aí muitos blogs especialistas em ter um título e a matéria nada a ver com esse assunto, né? sim. É, como se existisse uma lei de execução penal só para Suzane, né? E aí criaram um artigo lá só para ela poder sair. Ou as pessoas querem que tenha um parágrafo falando menos para Suzane, né? Porque assim, por questão de Exatamente. isonomia, todos teriam o mesmo direito, mas não, a Suzane é sempre notícia. É isso mesmo. Marília, tá o maior debate aqui no chat. Tá todo mundo comentando. Senso comum. O Jovaci tá dizendo, tá te mandando um abraço, nosso mentor, Abraço. dizendo que seu olhar multidisciplinar acerca do fenômeno criminal traz grandes reflexões. Marília, siga em frente. A Nana está lembrando que os ministros em seu voto estão caindo no senso comum, menciona a Uhum. votação da segunda instância. O Vinícius Andres lembra do caso da Mariana Ferrer, e aqui tem o pessoal então entrando no tema
que eu vou entrar com você agora, que é a utilização da mídia pelas partes do processo. E aqui eu quero Uhum. lembrar quem está no chat que continue comentando, continuem debatendo, porque no IGTV do Instagram fica gravado, infelizmente, sem os comentários. Mas o Luiz Roberto está aqui nos bastidores. Inclusive, Luiz Roberto diz que o Thiago pode pegar o documento aqui na minha sala, se ele precisar. E o Luiz Roberto, que cuida dos nossos bastidores, está fazendo a gravação e fica disponível no YouTube a partir de amanhã, no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa, com todos os comentários. Aí sim a gente consegue resgatar os comentários. Você passa lá no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa, faz a sua inscrição no canal, acompanha a live, vê os comentários e continua debatendo. Por exemplo, nós fizemos lá uma roda de conversa sobre o caso Evandro, que é um caso importante aqui no Paraná, com uma atuação ampla da mídia, e o pessoal está assistindo, já tem mais de 5.000 visualizações, mas mais do que isso, o pessoal está debatendo. Já faz um ano que a gente fez a conversa, o pessoal continua debatendo, então isso é bem interessante para quem está nos Uhum. acompanhando, continuem debatendo. E Marília, como é que você vê essa utilização da mídia? Quer dizer, nós não temos dúvida nenhuma de que o Ministério Público, pelo menos nos grandes casos de operações, com certeza da Polícia Federal, com certeza dos GAECos no Brasil inteiro, que o Ministério Público utiliza e nem esconde mais, isso faz parte de uma estratégia do Ministério Público. Para quem está nos acompanhando, não precisa achar que a gente vai falar da Lava Jato ou não, isso é em qualquer operação e o Ministério Público assume que utiliza. Nós tivemos na Lava Jato especificamente um artigo do então juiz Sérgio Moro, em que ele menciona as mãos limpas, quando nós estávamos começando a Lava Jato, ele menciona as mãos limpas e diz que utiliza a mídia, então a mídia realmente tinha acesso a informações antes dos próprios advogados. Isso não é incomum que aconteça, acontece em muitos lugares, mas ali houve eu uso mesmo. E os advogados, que sempre foram muito reticentes a essa utilização por parte do Ministério Público e da Justiça, de uns tempos para cá, e muito especialmente na área de atuação nossa, na área criminal, começaram a utilizar a mídia, seja nessas grandes operações, alguém mencionou aqui nos casos do júri. Você que tem essa multidisciplinariedade, como disse o Jovassi, do jornalismo e do direito, como é que você tem o teu olhar sobre isso? Bom, antes de responder, eu só queria falar que eu não conheço nenhum caso de outro país que tenha um policial virado meme, que a gente teve o japonês da Federal que virou meme, inclusive, né? Pra gente ver o grau de espetacularização da situação das coisas. Mais do que Bom, meme, lançou livro lançou... e sim, as pessoas paravam o japonês da Federal, Newton. Se ele estiver nos assistindo, Newton, um grande abraço aí para você. Venha fazer uma live comigo, com a Marília, ou entra aqui, pede para bater o papo, explicar qual foi a sensação de tanta sim, curioso. exposição, né? Isso vale a pena. E ele conta um pouco sobre isso no livro dele. Então ele lançou o livro e todo mundo parava para tirar foto com o japonês da Federal. Boa lembrança, Pois Maria. é. Bom, olha, Marlos, pessoalmente, eu não gosto. Eu acho que processo se discute dentro do processo. É, Eu sou advogada iniciante, então, assim, eu tenho poucos casos de repercussão, assim, mas o que tenho, o pouco que tenho, eu não gosto. Assim, eu acho que é importante a gente falar também que, principalmente na fase de investigação e depois, enfim, quando vira ação penal, mas assim, o sigilo, ele, além de proteger o procedimento, ele é importante para proteger tanto o acusado, mas também a vítima, né? Então, assim, por exemplo, em caso de crimes sexuais, enfim, a mulher já é tão desacreditada e culpabilizada, e, enfim, tem até a revitimização, né? Então, eu pessoalmente não gosto do meu modo de trabalho. Talvez seja uma coisa pessoal de advogado para advogado, mas eu pessoalmente não gosto.
Você acha que os advogados não deveriam... Você acha que os advogados não Olha, deveriam utilizar... bom, quem sou eu para dizer o que os advogados deveriam fazer ou não, né? Não, mas... Assim, eu não faço. Eu acho que isso é perigoso, inclusive, para o próprio Estado Democrático de Direito, em certa medida. Porque assim, como eu vejo, só sabe a verdade do processo e às vezes nem sabe quem lê os autos, né? As provas são produzidas ali dentro. Você jogar isso para mídia e aí, assim, às vezes um advogado, um jornalista que nem sabe muito bem o que acontece, não sabe o peso, às vezes ele acha que um juiz indeferir alguma coisa é maior do que de fato foi. E aí a opinião pública baseada no que esse jornalista escreveu, produziu, enfim, formar uma opinião a partir disso, eu acho bastante perigoso, sabe? E aí a gente acaba abrindo precedentes para pequenas concessões, assim. E eu acho que certas concessões não são possíveis, né? Então, E a assim, utilização, e a utilização da mídia pelo Ministério Público? ai, Marlos, não acho nada bom também. Eu não acho nada bom porque a nossa Constituição, né, fala que a pessoa só vai ser considerada culpada com um trânsito em julgado da ação penal condenatória. E aí, se está no curso de uma investigação, o que o Ministério Público tá dando publicidade para aquilo? Eu não consigo entender também. Ainda mais quando a gente está falando de pena de prisão, né? E aí é a pena mais grave que a gente tem no ordenamento. Então, assim, não gosto. Eu vejo que o Ministério Público, por exemplo, ele pode dar publicidade para outras coisas, né? Em questão de direitos difusos e coletivos, assim, eu acho bastante bem-vindo. Agora, quando se trata da área penal, do criminal, não concordo, não. E aí nós vamos para a parte mais difícil dessa pergunta, que aí nós estamos com as duas partes, Ministério Público e Advocacia, fazendo um embate processual e, evidentemente, nos grandes casos hoje, gostemos ou não, certos ou errados, a gente está debatendo isso, se vale ou se não vale, se é bom ou se não é bom, utilizando a mídia. E aí vem a magistratura. Então, como parâmetro, a gente pode pegar aquele livro que vale a pena ler, quem não leu ainda, Os 11, que conta a história do Supremo, dos seus 11 ministros, não necessariamente dos 11 atuais, mas de 11, então o livro se chama Os 11, e é mencionado muito o exemplo do Celso de Mello, do ministro Celso de Mello, recém-aposentado, nosso antigo decano, em que ele era um exemplo de que o juiz fala nos autos. É muito raro, é muito difícil nós acharmos o Celso de Mello na sua trajetória dando entrevistas, dando opiniões e etc. E quem assume o lugar dele como decano é o ministro Marco Aurélio, que todos nós conhecemos, é um ministro que está sempre em contato com a mídia, está sempre dando as suas opiniões, mas muito ainda diferente, eu diria, dos novos ministros que ingressaram nos últimos anos, e aí indo para ministros do STJ, desembargadores, até magistrados, que hoje concedem entrevistas, dão opiniões e utilizam, na minha opinião, a mídia também num direcionamento da sua visão. O que você acha dessa utilização, Marília? A gente já falou dos Eu acho. advogados, você Então, acha ruim, acha que não deve, os promotores também não devem, e os magistrados? olha, eu acho que essa discussão é bastante complexa, é, porque assim, a gente apoia que o ministro defenda publicamente até que defenda o mesmo ponto de vista que o nosso, né? É a mesma questão do ativismo judicial, às vezes. Que você, não, porque se o legislativo foi omisso, tá, sobrou para o STF decidir algumas questões aí. Que foi o caso da união de pessoas, união civil, né, de pessoas do mesmo sexo, enfim, do aborto de fetos anencéfalos também. E aí você fala assim, bom, que bom, né, a gente tem uma corte progressista, e aí isso é bom. Só que ao mesmo tempo, eu fico pensando, sabe, se essas pessoas estiverem na mídia falando coisas com as quais não concordamos, será que a gente ia achar bom da mesma forma? Então, assim,
para não ficar nem no 8 ou no 80, é o meio termo. Eu acho que assim, eu acho que juiz, e aí vai desde juiz de piso até ministro, eu acho que. E aí eu acho que a própria Loman fala disso, né? Sobre casos em concreto, eles não podem se pronunciar. E aí eu acho que esse acaba sendo o limite, sabe? Porque também a gente teve juiz publicitário aí há pouco tempo, e aí a gente viu que não era nada daquilo, né? Então eu acho assim, eu acho bem arriscado. E assim, outra coisa que eu fico pensando também, já que a gente entrou nessa questão, porque a mídia, ela adora colocar as coisas numa dicotomia, né? Bom e mal. Aí, combate, ou você combate a corrupção ou você é conivente com a corrupção. E aí, esse juiz do qual estamos falando, por exemplo, ele foi o representante de combate à corrupção. É, E aí, assim, ai, Marcos, acho que eu nem vou continuar falando sobre isso, porque Siga, siga, é essa é a muito ideia, né? sincera. Pode falar. Ai, então, eu acho complicado, assim, o juiz falar fora do processo, porque, enfim. Eu tenho uma opinião firme sobre isso. Eu realmente acredito que os magistrados só devem falar nos autos. E Uhum, quando a gente começa a fazer uma distinção, e que é muito comum hoje, um ministro vai no Roda Viva, por exemplo, no programa Roda Viva, ele vai dando a opinião dele sobre tudo, de repente chega uma parte em que ele não quer dar opinião, ou que a opinião não é do senso comum, porque opinião pública é uma coisa que não existe, a gente não pode imaginar que a opinião pública, não, existe uma opinião publicizada, né? Quer dizer, uhum, mas um sim, senso comum, aí ele foge e diz, não, sobre isso eu não vou me manifestar porque eu posso julgar um caso em concreto. Então, na minha opinião, nós deveríamos realmente ter os magistrados recolhidos aos autos, em falando nos autos, e nesses sim, meus 34 anos de experiência, eu vejo que os magistrados que trabalham nos autos não se expõem e acabam cuidando da sua própria imagem, com certeza. acabam não se incomodando, porque se blindam de toda essa questão da mídia. Já os advogados e o Ministério Público também têm, como tem a Loman para os magistrados, os advogados têm nós temos o nosso código de ética, o Ministério Público tem não só um código de ética, mas tem lá o Conselho Nacional do Conselho Superior do Ministério Público e tem as suas regras. E eu acho que nós perdemos, acredito que nós perdemos essa discussão. O Diogo Malan escreve muito sobre isso semanalmente. Eu acho que, inclusive, no Conjur, são as colunas dele, ele fala muito sobre mídia e advogados, utilização da mídia. Quer dizer, isso passou a fazer parte da, é, da estrutura dos advogados, pelo menos daqueles que atuam em grandes processos ou em casos do Tribunal do Júri, assim como o Ministério Público. Então, essa discussão, e eu não acho que você está errada nem equivocada, mas eu acho que ela andou. E a tua fala é tão importante ao dizer que não deveria utilizar, que aí eu pego o gancho da nossa próxima etapa da conversa, que é quando a mídia acaba, ou por desconhecimento, ou por má fé, rotulando. Né? Quer dizer, Uhum, se alguém está no morro e a polícia sim, subiu um morro, mata 28 pessoas, e isso não na opinião da divulgação, não é um assassinato, tem que investigar, eram traficantes, etc. Se o mesmo fato acontecesse nos Jardins, ou se em São Paulo, ou num bairro nobre de qualquer outra cidade, seria o que aconteceu mesmo no Morro do Jacarezinho, que foi uma execução sumária. Quer dizer, a polícia entrou no morro e executou sumariamente lá 28 ou 29 pessoas. Foi a maior operação com número de mortos no Rio de Janeiro, uma tragédia, um crime, mas a mídia acaba não dando essa conotação. Ela é. rotula o traficante, ela rotula o negro. Como que você vê essa questão dessa utilização? É desconhecimento? É má fé? É posicionamento ideológico? Você que é jornalista e é advogado, como é que você vê essa questão, Marília? Olha, eu acho que parte sim de posicionamento ideológico, com certeza.
Até assim, na verdade, quando a gente fala de jornalismo, não existe imparcialidade, né? Você esteja do lado que você estiver. Então, assim, isso, inclusive, é uma coisa que a gente aprende bastante na faculdade de jornalismo, que não tem escolha isenta, né? Desde a primeira capa do jornal até o que é escolhido para virar notícia ou não tem escolha isenta. Eu acho que tem muita parte de posicionamento ideológico, sim. Eu acho também que tem bastante desconhecimento, porque eu entendo que, até para quem não é advogado criminalista, certas coisas são difíceis de entender para o advogado de outras áreas. Então, nem sempre é má fé, né? Gosto de acreditar que as pessoas têm um lado bom, né? De ser otimista em relação a isso. E eu acho que falta muita informação também. É, sobre como funciona o procedimento, a importância do procedimento, a importância, inclusive, de se preservar certas garantias, ou todas as garantias que a nossa Constituição estabelece. Então, eu acho que assim. Mas, assim, também, eu acho que a mídia acaba sendo um espelho do que é a nossa sociedade, de certa forma. Porque, não sempre, mas de certa forma. E eu acho que uma coisa não necessariamente determina a outra, mas eu acho que influencia porque, assim, para diferenciar, como você disse, né? Uma operação que termina com 29 mortes, no Jardim seria chacina, né? E no Jacarezinho é uma operação de combate às drogas. E aí, o que foi bizarro depois também foram as reportagens inúmeras, eu vi inúmeras reportagens nesse sentido, falando que não, ia aumentando o número, né? Sei lá, 13 dos mortos tinham passagem pela polícia. Aí, sei lá, 14 dos mortos. Como se isso fosse relevante para o debate, sabe? Isso não tem relevância alguma. Talvez tivesse relevância se fosse noticiado da seguinte forma. Polícia diz que tinham passagens pela polícia, e aí você coloca lá embaixo uma entrevista com alguém especialista da área, e aí eu não sei, poderiam ser várias hipóteses, falando que, apesar disso, apesar dessa informação fornecida pela polícia, isso é irrelevante para o processo, né? Porque a gente não tem pena de morte no Brasil, a gente não tem condenação sumária, pelo menos, quer dizer, não tem, mas na prática a gente vê que tem, né? E aí o que diferencia o menino que mora lá nos Jardins e vende o baseado por um amigo na escola, do traficante da mesma idade que mora na comunidade lá no Rio, é só, às vezes, uma paleta de cores, né? Você vai ver a cor, você vai ver a classe social. Então, assim, essas escolhas, e eu acho que para quem consome, e a gente consome o tempo todo, né? Ninguém tá imune a isso, é bom a gente ter esse olhar crítico, sabe? Para falar por que aquilo, de onde a pessoa fala aquilo, de onde ela escreve, né? Sobre o que ela fala e por que ela fala aquilo. Eu acho que esse olhar é essencial para a gente entender o fenômeno por completo. O Carlos Gomes, eu estou resgatando aqui, ele pergunta, obrigado pela tua participação, né, Carlos? Você que esteve no PET conosco também. Ele pergunta se os jornalistas têm um código de ética, assim como os advogados têm, o Ministério Público, a magistratura tem a Loman. O jornalismo tem um código de ética? Tem um código de ética. Tem, mas assim, não é específico a esse ponto, né? Assim, cada redação tem um código de conduta, e aí Uhum, depende do veículo, mas isso muda de veículo para veículo, e eu acredito até que alguns veículos não tenham também. Então, uhum. assim, não. A gente sabe, por exemplo, que as grandes mídias têm lá o seu código de, Sim, de, de, de conduta e etc., mas não é alguma coisa da profissão, até porque, salvo o melhor juízo, o jornalista continua com aquela discussão se ele precisa se formar em jornalismo ou não, se pode exercer. Acho que essa é. discussão permanece em aberto, né, Marília? Não, o STF já disse Não? que não precisa. Não, não Que não precisa. precisa. Não Então, precisa. se ele não precisa, ele não tem nem como ser submetido a um código de ética de Então, mas determinado assim, conselho.
salvo da O empresa fato que ele de, trabalha. o fato de não precisar não significa que sejam contratadas pessoas que não são jornalistas, porque na prática opta-se por contratar, sobretudo, pessoas que sejam formadas em jornalismo, tá? Então, assim, Ah, não entendi. precisa, mas na prática acaba se contratando só quem é bacharel em comunicação social, com habilitação em jornalismo. Tá aqui a Nana lembrando. A Nana precisa vir para uma live com a gente. Ela está aqui relatando que o Gilmar Mendes derrubou essa questão do diploma e que Isso. tem um código de ética dos jornalistas brasileiros. O Eli Jonas está pensando que a gente deve convidar uma jornalista de redação para explicar o outro lado das críticas que a gente está fazendo. É uma boa. O Vinícius está te elogiando com as tuas considerações. O Vitor também. É, O nosso próximo passo, Marília, aqui daí acho que é uma parte bem legal também. Nós temos bons exemplos, nós temos histórias Sim, maravilhosas sendo relatadas pelos jornalistas e atualmente existe muita coisa boa. Você sim. quer mencionar algumas coisas? Quero, eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer de falar, Marlos. Então, peraí que eu vou Boa. abrir minha colinha. Bom, eu Nana, acho que assim, escolha o tema e a quarta-feira você está convidadíssima. Só me avisar aqui no direct, está resolvido. Seja bem-vinda. olha, Marlos, eu acho que o exemplo mais recente assim de um trabalho primoroso, na minha opinião, que teve foi o do Ivan Mizanzuki no caso Evandro, que acabou de virar série também pela Globoplay, que é um podcast, né, do Projeto Humanos, tem no Spotify, tem no Deezer, enfim, deve ter em outras plataformas de streaming também. E o caso Evandro é muito significativo, assim, porque eu ainda não consegui assistir os episódios da série, mas eu devorei o podcast do começo ao final. E só para contextualizar também, o Evandro foi um menininho que foi encontrado morto, sem as vísceras, sem o couro cabeludo, enfim, não vou entrar em maiores detalhes, mas assim, em um estado deplorável. E, e aí, na época, isso se eu não me engano foi em 92, e aí o Vitor que tá assistindo a gente pode confirmar, porque ele também, eu sei que ele é muito fã de Projeto Humanos, ele acreditou-se isso a um suposto ritual de magia negra, né? E aí a mídia começou a noticiar isso muito, assim, em 92 também a Constituição super recente. E aí o Ivan Mizanzuki trouxe essa história para os dias de hoje, e aí a gente percebe que ele descobriu algumas fitas também, aí eu vou dar um spoiler, mas enfim, não é tão spoiler, porque eu acho que Não, essa nem é todo mundo mais, sabe. não é nem Ninguém spoiler, sabe mais. já tá na Globo. Sim, já tá na Globo. É, e aí o Ivan teve acesso a algumas fitas que mostram a tortura a qual os 7 réus, né, Marlos? Foram 7, né? Se eu Aham. não me engano, foram submetidos. E assim, um erro judiciário crasso, um exemplo crasso de erro judiciário, com apoio da mídia, respaldo total. Assim, as reportagens mais sensacionalistas, tem bastante coisa no YouTube também disponível para quem quiser ver, das reportagens da época. E assim, eu acho o caso Evandro, assim, um principal exemplo de trabalho bem feito envolvendo jornalismo e direito penal. E aí mostrando a injustiça que foi, e inclusive com consequências que os acusados sofreram e sofrem até hoje, né? E aí teve livro também, foi lançado recentemente, tem para comprar na Amazon. Ainda não comprei o meu, eu preciso comprar também. E aí, tudo bem, né? A própria Celina Abage e a Beatriz Lançou um Abage livro também. também Você tá no grupo lançaram. também, né, Marlos, do Facebook? Aham. Tem um grupo no Facebook e Sim. eu tenho que aproveitar a presença do Guilherme Luquezzi, que está aqui conosco agora, porque o Guilherme Luquezzi, eu e a Mariana Michelotto recebemos como quem não Uhum. estava, quem estava já ouviu, mas eu vou repetir, nós recebemos o Ivan Mizanzuki e recebemos também na mesma roda de conversa o Figueiredo Basto, que foi o principal advogado, eu diria, do caso todo, mas principalmente da primeira fase do primeiro júri. E essa roda de conversa trouxe um debate interessante, porque a gente assiste e acha que todas as pessoas concordam com a visão do Ivan, que talvez seja a pessoa que mais conheça desse assunto do caso Evandro.
Uhum. Mas mesmo quem concorda com o Ivan, discorda de alguns pontos do Ivan. Então a gente teve um debate quase 2 horas, super interessante. Ele ficou gravado no YouTube do Arnes de Oliveira Andreasa. Vai lá e faz a sua inscrição e assiste. E está gravado também no YouTube do Guilherme Lucchesi, que é o nosso canal concorrente e que está na nossa frente no número de inscrições. Então eu convido vocês a irem lá no canal do Arnes de Oliveira, fazer esse seu registro, né? E a gente passar na frente do Guilherme de novo, que está aqui nos acompanhando e que também está sempre comigo, é uma brincadeira, porque a gente está sempre junto fazendo as lives e as rodas de conversa. Então vocês podem acompanhar o caso Evandro com detalhes específicos lá no YouTube do Guilherme Lucchesi ou do Sim. Arnes de Oliveira. E tem outras coisas boas do jornalismo também, né, Tem, Marília? tem outras coisas bem bacanas. Tem o livro Presos que Menstruam, da Nana Queiroz, que aí ela conta o dia a dia de mulheres presas, né? É muito bem escrito o livro também. Trata com muita sensibilidade a realidade dessas mulheres. E aí eu recomendo fortemente esse livro. Bom, os 3 livros do Drauzio Varela, que na verdade ele não é jornalista, ele é médico, mas enfim, aquilo ali acaba sendo um produto jornalístico, né? E aí que são Carcereiros, Prisioneiras e Estação Carandiru. Também muito, na minha opinião, muito bom também. Tem o livro Abusado, do Caco Barcelos, que na minha opinião é um dos maiores jornalistas que a gente tem. O Caco Barcelos faz um trabalho sensacional. Na televisão a gente tem, eu não anotei aqui, aquele quadro do Fantástico que acho que é Projeto Inocência, Marlos. Você sabe que é de condenações injustas? Não sei, porque eu não assisto É, Fantástico, confesso. eu também não costumo assistir, mas eu assisti alguns episódios e eu gostei bastante assim do trabalho. Inclusive, eles falam ou falaram do Innocence Project da Dora Cavalcante aqui de São Paulo. Que é um projeto É bastante maravilhoso. interessante, é um projeto maravilhoso também, que é sobre condenações injustas. E aí você vê, né, assim, tudo isso para falar o quê? Que é possível fazer um trabalho muito bem feito, e aqui a gente não está falando nada de mídia do dia a dia, né? A gente está falando sempre de grandes reportagens, trabalhos que dão mais, produtos que dão mais trabalho mesmo. E aí, voltando um pouquinho naquela sua pergunta de antes, eu acho que eu respondi, que você perguntou por que acontecia isso, né? E aí eu falei, eu acho que tem Aham. a questão de ideologia, tem a questão também de falta de acesso à informação de como as coisas são, mas eu acho que também tem uma questão de custo, né? Porque produzir tudo isso daqui não é barato. E aí a gente pensa que o jornalismo também ele está no momento de crise, né? Sim. Financeira também, além de outras crises. E eu acho que acaba sendo caro manter esse tipo de produção, mas é possível, né? Com a assessoria, talvez assim, uma sugestão, se na redação tivesse a possibilidade da pessoa, quando tá escrevendo uma reportagem, o repórter, sabe, chamar um advogado que atua ali na área para perguntar se é aquilo mesmo, sabe, eu não sei, enfim, dá para pensar outras possibilidades, mas é possível fazer um trabalho bem feito. É legal, é E verdade. aí, sim. Bom, eu acho. E aí eu queria só falar da Ponte de Jornalismo também, que eles tratam bastante. É um site também, que eles tratam bastante sobre segurança pública e direitos humanos. E é bastante interessante também, eu acho um trabalho muito bem feito. Como que é o nome desse? E Ponte de Jornalismo é um site. É um site. É um site. Legal. Exatamente. E eu, E, eu gosto muito também dos perfis que tem na revista Piauí. Eu acho que é um trabalho muito bem feito também. Tenta fugir daquela questão de bonzinho ou malvado, né? Que ou as coisas são totalmente boas ou totalmente ruins. Não, não é assim. E a gente, como advogados criminalistas, nós sabemos que não é assim mesmo, né, Marlos? é Não é assim verdade. mesmo. E aí eu queria só indicar esses produtos aqui, veículos, enfim. E a Marília colocou na lista de indicações dela também, que a gente conversou antes da live, o livro A Guerra, que conta a Sim, história do. esqueci de falar desse. Da ascensão do Fala, PCC. maravilhoso. Esse livro é Maravilhoso maravilhoso. também. É. E esse livro é de 2018, o Bruno Manso e a Camila, eles estão. Esse livro é um estudo que eles fizeram, muito acadêmico, mas bom e fácil de ler.
e eles contam que o PCC vai se tornar, então nós estamos lá há alguns anos, poucos anos atrás, vai se tornar uma grande organização de máfia com o domínio do tráfico, não só no Brasil, mas na América do Sul e na Europa. E hoje nós já temos notícias de que o PCC é a maior organização de tráfico de drogas em todo o mundo. Então esse livro ele dá o próximo passo quando foi escrito, esse próximo passo já aconteceu. Nessas dicas boas aí eu quero indicar nessa linha do PCC nesse livro A Guerra tem um podcast chamado Rádio Escafandro. E lá na Rádio Escafandro, todos são episódios quinzenais, muito bacanas, são todos interessantes, mas vale a pena vocês assistirem um episódio do Cabeça Branca, que foi o maior traficante que o Brasil já teve, ficou 30 anos sem ninguém ter uma única foto dele, em 1h05, 1h10, a Rádio Escafandro faz uma reconstituição de um livro que foi lançado pelo repórter Alan, da revista Piauí, Alan Freire, se não me engano, e que fez uma reportagem extensa, por isso que eu lembrei que você falou da Piauí, e eles transformaram isso num podcast, ficou muito, muito legal. E o pessoal continua aqui dando as suas dicas, Marília. O pessoal aqui. falando aqui do caso do João de Deus e do Roger Abdelmaci. Obrigado pela participação, para a Evelyn, que o livro é A Casa, que trata do caso de João de Deus. Sim, do Chico Felice, né? Eu li esse Isso livro, mesmo. A Casa. Chico Isso. Felice. Isso. O Vitor Pacheco, numa dica do Vitor, está sugerindo Bandidos na TV, na Netflix. Esse eu não assisti, é bom, Vitor? Tá na minha lista, é tanta coisa. Que legal, Marília. E como fecho, a gente ainda queria falar de como que a sociedade civil organizada utiliza a mídia, se é que ela utiliza. Quer dizer, nós falamos dos advogados, do Ministério Público, dos juízes, exemplos em que a imprensa rotula, exemplos em que a mídia tem coisas ótimas como essas todas que você sugeriu. E aí tem o IBCCRIM, tem o Instituto de Direito de Defesa, tem o IBDPE aqui em Curitiba. Quem ainda não é sócio, vem conosco, se associa, entra lá no site ibdpe.com.br, que é o Instituto Brasileiro do Penal Econômico. Esta sociedade civil organizada, como que ela usa a mídia? Bom, eu acho que, pelo que eu tenho visto, assim, o IDDD e o IBCCRIM, falando aqui de São Paulo, que são as entidades que eu considero as mais atuantes, também o ITTC produz bastante coisa. Eu tenho visto um movimento mais recente também. Eu vejo que eles produzem muito relatório, levantamento, com atividades dos próprios associados, né? E produtos assim que podem ser usados também pelos jornalistas como forma de obtenção de dados e tal. E aí, falando em IDDD e IBCCRIM, em 2013, que tá um pouco longe, assim, 2013, né? Parece que foi ontem, assim, mas enfim. Eles lançaram um livrinho chamado Direito Penal para Jornalistas. E aí tem disponível no site do DDD para baixar. Pode estar um pouco desatualizado, então, assim, quem for usar isso como base, dá uma olhadinha, confere os termos, mas, enfim, é um material muito bom. É um livrinho que tem, acho que, cerca de 100 páginas e é bem interessante, assim, eles destrincham bastante conceitos do direito penal, especificamente. Para quem não sabe, o IBCQ é Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e IDDD é Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Ambos têm sede aqui em São Paulo, mas, sobretudo, o IBCCRIM já tem alcance nacional, né? Acredito que em vários estados do país. E aí eles têm bastante esse papel de aproximar a linguagem, às vezes, acadêmica ou a prática do criminal da população. E aí eu acho que esse movimento é de extrema importância, porque, como eu disse, assim, o jornalismo ele tem a função, né, de fiscalizar e de aproximar. Então, a intenção aqui com essa live não é demonizar
mas sim falar assim, olha, tudo bem, vocês vão falar disso, mas vamos respeitar certos limites, vamos ter certas regrinhas aí de respeito, né? Tanto às vítimas quanto aos acusados, à família das vítimas. Só queria fazer um último comentário, Marlos. Eu lembrei aqui de uma Você situação, eu não pode sei se fazer quantos últimos comentários você quiser, temos tempo. eu não, Marlos, eu não sei se você está acompanhando esse funkeiro que morreu, acho que no final de semana, ou segunda-feira, não sei. MC Kevin. Kevin. Marlos, se você vê as notícias que estão saindo sobre a morte desse rapaz, assim, é de chorar. Hoje eu li a notícia de que antes da morte, num dia antes, ele não quis. Assim, a manchete era essa. Mulher de MC Kevin diz que ele não quis fornecer a senha do celular para ela. Porque assim, tá, virou um inquérito policial, né? Eles estão apurando ali as circunstâncias da morte. Mas me fala, Marlos, qual que é a função? Qual que é o interesse jornalístico dessa informação? Não, Se não, eu ontem me inteirei do assunto porque tinham várias versões, uma mais estapafúrdia que a outra. Parece que a sim, versão que está consolidada é que ele foi passado de uma sacada para outra, enfim. Mas eu parei de ler, isso era no UOL, portanto, grande mídia, a gente não está falando de blog, nós estamos falando de grande uhum, mídia, em que a moça que estava transando com ele relata a última hora deles, minuto a minuto, sobre a transa. pois é. O pagamento, o valor, como que podia transar, como que não podia transar, com quem, chegou uma terceira pessoa. E aí eu achei que eu estava até num conto erótico, que estava relatando A a gente ri, morte. mas é triste. Eu fiquei É pensando, pensei lamentável. exatamente isso que você falou. O que, que o UOL quer com essa matéria? Quer dizer, qual é o Sim, interesse jornalístico dessa matéria? Então, porque aqui a Larissa Almeida, é isso, Lari Almeida, está dizendo, pois é, mas Marília, aonde que a mídia sensacionalista vai para onde? E é. a questão é esse ponto. A mídia sensacionalista a gente pode nem ler. Você vai lá e nem lê, né? Mas no UOL é o teu dia a dia. Quem não lê o UOL, Folha de São Uhum. Paulo, Globo, Estadão, enfim, a grande mídia não tem nem a notícia principal. E eu fiquei chocado com isso. Você deu esse exemplo, fiquei realmente chocado com isso. Sim. E O é uma interesse é notícia atrás vender da mesmo, é outra. só isso, Nana, é isso É. mesmo. Eu fico pensando que talvez tenha ou uma fonte ali de dentro da delegacia para fornecer esses trechos do inquérito, ou um jornalista ali o tempo todo na delegacia falando assim, e aí, que contou? Ah, contou que, sei lá, a roupa dele era cor de laranja. Aí você vai lá, porque a roupa era cor de laranja, né? Informações E assim, como eu te disse, sem contexto algum, sem interesse jornalístico algum. E aí sim, a gente esquece que esse rapaz, ele tinha família, né? Que tem uma viúva agora. E aí vai noticiando assim. sim, tem toda a tragédia familiar envolvida Sim, em cada um desses casos, né? E eu, na hora que a gente estava conversando, não mencionei, a gente tem 1 minuto e meio ainda para, na verdade, 1 minuto para encerrar. Mas, por exemplo, o caso Henry é uma tragédia, sem sim, nenhuma também. dúvida. Sem nenhuma dúvida é uma tragédia. Mas, ao mesmo tempo, nós temos 3 meninos negros desaparecidos numa Também. favela e que ninguém fala sobre isso. Então, essa utilização da mídia é que é o motivo da nossa live, que está encerrando, com uma palavra super legal que a Marília disse: a mídia está aí para fiscalizar e aproximar. Eu acho que isso matou a charada da live. E com isso eu te agradeço demais, Marília. Agradeço todo mundo que esteve conosco. Eu convido para estarem novamente amanhã, às 17 horas, no YouTube do Guilherme Lucchesi, com uma roda de conversa sobre crimes contra a humanidade. E na quarta que vem, às 17 horas, a nossa live. Valeu, Marília. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa Beijo para noite. você e para todos. Beijo. Valeu, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau.